Líderes que Marcam, um podcast da Nerlei CCI e o Jornal de Leiria. Este podcast conta com o apoio do Politécnico de Leiria, Garantia Mútua, Movicordes e J. Pereira da Cruz. Então temos hoje a nossa sexta convidada, Guida Maria Ferreira Figueiredo. Muito bem-vinda, Guida. Muito obrigada pelo vosso convite. Quem é a Guida Figueiredo? É empresária, gestora, empreendedora, mulher? Quem é a Guida? Susana, a Guida Figueiredo é uma mulher, trabalha há 27 anos na Carfi, vejam só como o tempo passa, e que é resiliente e otimista. Alguma curiosidade, Guida, que nos possa partilhar, que possamos saber um pouquinho sobre si? Curiosidade que os outros não saibam. Claro. Aspecto mais... segredinho mais escondido, é isso. É isso mesmo. Por exemplo, que eu gosto bastante de golfe. Gosto bastante de ter lições de golfe e pretendo continuar. Por exemplo. É algo que não está, por exemplo, que eu não pratico com os meus amigos, que não vêm de família, ninguém na minha família joga golfe, mas eu gosto. É por causa da calmia, do campo, a vastidão, o verde que inspira, a tranquilidade? Não, é porque é um desafio, é porque eu acho aquilo mesmo difícil e porque é necessária muita concentração. E então resolvi desafiar-me. Há um gosto natural, mas depois também há o desafio em si que me fascina e que eu gosto. Sim, a paisagem é bonita, é verdade. Há algum livro, alguma música, um filme que a inspire, Guida? Livros, por exemplo, os livros da Isabel Allende, que eu sou fã. Eu gosto muito da Isabel Allende, porquê? Porque ela tem sempre personagens um pouco heroicos e também, por outro lado, aprende sempre um bocado sobre, por exemplo, a história do Chile, mas da história da América em geral. Portanto, tem esta dupla vertente e as histórias eu acho sempre fascinantes. Gosto muito da Isabel Allende. É um livro de duas histórias, não é? A história do território e depois a história das pessoas e das emoções. E eu já li quase todos e tenho lá na minha prateleira uma coleção que é sempre da mesma autora. Portanto, posso dizer que sou fã. O que é que a faz feliz? Ter um propósito, Susana. Ter um propósito e acordar todos os dias alinhada com esse propósito é aquilo que me faz genuinamente mais feliz. É aquilo que eu procuro. Ter um caminho e uma direção a seguir? Ter um caminho, uma direção a seguir, ser fiel ao meu propósito e, no fundo, ter uma razão que vá para além. Eu li uma vez num livro que todas as pessoas, ou que um fator de longevidade é nós termos uma causa maior. Quando nós temos uma causa maior, no fundo temos um propósito, temos uma razão sempre que vai para além de nós, para existir. E depois podem vir todas aquelas maleitas que surgem com a idade, não é? Em termos de saúde, às vezes em termos de cognição, mas este leitmotiv do propósito é sempre algo inspirador. Por isso, no fundo, é uma boa razão para ser feliz e é também um fator de saúde, acho eu. Como é que seria um dia perfeito fora da fábrica? Coisas simples. Eu posso dizer que dias perfeitos têm sido, por exemplo, agora no verão, eu adoro o verão, e têm sido dias com amigos na praia, experimentar restaurantes novos. Felizmente aqui na zona temos bons restaurantes. Bons. É verdade. E novos. Mas sim, são os dias perfeitos que me permitem recuperar energias para depois voltar a uma segunda-feira de trabalho, sim. Guida, como é que a sua história de vida se cruza com a história da empresa? Quando é que essas duas histórias se cruzam as duas? É indissociável. Eu não consigo olhar para mim, nem me lembro de mim, que não seja numa empresa familiar portanto, empresa e família são quase que sinónimo, desde muito nova.
Eu lembro-me... Em casa falava-se sempre da empresa. Em casa vivia-se a empresa. Às vezes em casa saboreava-se também a empresa. Vou-me lembrar aqui, estou-me a lembrar de quando meu pai... Antes de termos a Carfi, à sexta-feira o meu pai transportava uns produtos para Lisboa, para uma fábrica de chocolates, que tinha a ver com umas embalagens que eram produzidas nos anexos da minha casa, da casa dos meus pais, aliás, e eu lembro-me que ele trazia sempre alguns doces e, portanto, tudo aquilo que estava num universo em que a família e a empresa se fundiam, portanto, era mesmo um verdadeiro negócio familiar. Guida, falando agora aqui um bocadinho do seu papel de liderança na empresa, quais são os grandes desafios que enfrenta por estar numa empresa familiar? Ou seja, exatamente essa mescla entre atividade empresarial e depois relação pai, mãe, irmãos. Eu ponho talvez a questão assim para que seja um pouco mais fácil para quem está do outro lado. Imagine que crescia com as pessoas que primeiro ia a trabalhar e que depois ia trabalhar com elas. Imagine que essas pessoas já tinham visto desde criança no seu percurso escolar, a brincar. Onde é que estava o desafio aqui? O desafio estava em provar que, no fundo, somos credíveis e que temos algo a acrescentar e que não estamos ali por ser da família. E depois ainda há aqui um desafio acrescido, que é, eu sou a mais nova dos 3 irmãos e portanto, não só sou da família, como também sou a mais nova. E, portanto, é exatamente. Quando se trata de provar valor e quando se trata de crédito, vai muito por aí. É conseguir destacar-me porque nós temos, por exemplo, a colaboradora número 1 ainda está connosco. 44 anos depois. Pegou-lhe ao colo, não? Não, mas brincava. Dei-lhe alguns chocolates. Eu obrigava a brincar comigo às secretárias, coitada da Paula, mas eu obrigava a brincar comigo às secretárias, às vezes naqueles dias onde os meus pais, naquelas longas férias de 3 meses que nós tínhamos, já não sabiam mais onde é que nos haviam de pôr, e às vezes lá calhava estar ali um bocadinho com ela e tocar no telefone e de brincar às secretárias e pronto, eu louvo da paciência, porque ela conseguia, de forma muito profissional, fazer o seu trabalho e ao mesmo tempo fazer um pouco de babysitting e não deve ter sido fácil. E essa transição de menina pequena, de quem se cuida, e depois ser mais tarde a Guida a cuidar, foi fácil para essas pessoas que lá estão há muito tempo? Eu não diria que... Também não foi difícil. O que eu diria que também já são 27 anos, ou seja, eu já tive tempo. Muitas provas que já deu. Sim, e felizmente o bom relacionamento permitiu que as pessoas naturalmente fossem olhando para nós de uma outra maneira. Também, efetivamente, porque já tive provas e porque já tenho um percurso profissional que acrescentou valor e, portanto, quando nós nos posicionamos com os nossos colaboradores como sendo parte da solução e nunca do problema, não tem porque todo este crédito não acabar por vir naturalmente por si. Oh, Guida, nesse percurso de 27 anos, quem é que a inspira? Quem é que convidaria para jantar fora? Eu aí não tenho um fã, já tenho muitos, mas aquilo que eu posso dizer é que todas as pessoas que passam por desafios na vida, e eles acontecem em quase todas as vidas ao longo da vida, e cada um sabe os seus próprios desafios, mas todas as pessoas que passam por desafios que à partida parecem insuperáveis, todos esses eu convidava para um jantar. Portanto, não era um jantar com uma só pessoa. Era um banquete, era isso? Era um banquete, certo. Mas tenho muito respeito por todas as pessoas que superam dificuldades, porque consigo dar valor. Nos dias de hoje, o que é que acha? O que é feito um bom líder nos dias de hoje? Eu penso que um bom líder é feito de muito respeito e presença. A boa liderança marca-se com presença. Estar lá, o estar ao lado,
o partilhar a dificuldade, portanto, permitir que o colaborador partilhe a dificuldade connosco e o enfrentar lado a lado e com respeito. Os desafios são muitos e são diários, portanto, em toda a vida da empresa. Portanto, um líder é este, é alguém que respeita, que inspira respeito, mas também está muito presente naquilo que é a vida empresarial. Além dessa presença, que competências é que acha que um líder tem que ter hoje neste contexto tão volátil e de tanta incerteza? O líder tem, essencialmente, que ter uma visão estratégica, porque qualquer objetivo para ser concretizado, ele tem primeiro que estar na mente de quem lidera. Depois, saber alinhar esta visão estratégica com os colaboradores, portanto, saber potenciar os recursos humanos e que eles interiorizem e percebam claramente a visão estratégica. E depois a aposta constante na inovação. Apostar constantemente na inovação é essencial. Sendo líder, como é que cuida dos seus, dessa sua família empresarial? Estando exatamente presente, estando lá em todas as fases, sendo consciente de todas as fases do processo, sendo consciente das dificuldades, colocando-se do lado da resolução, sendo um elemento facilitador e sendo alguém que também inspira por si só. Ou seja, estamos lá ajudando a resolver, é isso? Ajudando a resolver. Sempre parte da solução. Quais são os grandes desafios que acha que uma empresa neste momento tem? Susana, neste momento e com a competitividade global, o maior desafio é conseguir inovar e ter um modelo único de negócio, por forma a sobressair naquilo que é a oferta global e ao mesmo tempo ser competitivo neste cenário. Hoje em dia... Rapidamente, não é? Ou seja, o que hoje às vezes é verdade e tomamos uma decisão amanhã já não é bem assim. Amanhã já não é bem assim. A flexibilidade é uma tónica que tem de lá estar sempre. Mas, sobretudo, esta capacidade de ser um fator diferenciador, um verdadeiro parceiro por valor acrescentado, através da inovação, mantendo competitividade e respeitando normas muito rígidas que quem trabalha na Europa, quem produz na Europa, está sujeito. Esse sim é o verdadeiro desafio hoje em dia, atual. Qual foi o desafio como líder que teve, mas também que a fez crescer mais? Algum grande desafio que possa partilhar? Sim. Não deixar que qualquer questão pessoal e familiar interferisse no meu profissionalismo enquanto líder. Este foi o que mais me fez crescer, porque obrigou a uma força e uma disciplina maior. É aí também que é essa dificuldade em gerir a família e os negócios que faz com que tenha que desenvolver novas formas de compreender como é que se negocia com os seus clientes, ou os produtos a lançar, ou começar a construir produtos diferentes, não só plástico, mas com outros componentes. É esse encarar de desafios. Sim, Susana, leva à competitividade. Sim, eu penso que nós compreendemos desde muito cedo que não nos precisávamos de cingir ao nosso CAI, à transformação de matérias plásticas e de moldes. Atualmente, aquilo que fazemos é um sistema integrado, que no fundo são 4 empresas, a InnovStep para o desenvolvimento do produto, a Carfi Tools para os moldes e ferramentas, e as 2 unidades produtivas, uma em Portugal e outra na Polónia. Portanto, este serviço integrado, que propõe uma solução, que desenvolve, que entrega um produto completo, chave na mão, pronto para distribuição, é no fundo o nosso posicionamento no mercado. É o tal fator plus de competitividade no mercado global, portanto, porque é um modelo único de negócio. No seu processo de liderança, Guido, o que é que mudou com o crescimento da empresa? Alguma coisa que tenha mudado? Ou seja, teve que dar mais autonomia, teve que delegar mais? Alguma coisa que tenha mudado?
Mudou o negócio em si, logo mudou também o meu posicionamento no negócio. Eu comecei na parte de recursos humanos, porque a minha formação é em psicologia organizacional e do trabalho. E depois passei para uma parte comercial, portanto, talentos, clientes, e agora estou numa parte de administração. O meu objetivo já é conseguir consolidar, equilibrar e alinhar estas 4 empresas neste circuito integrado, nesta solução completa. Portanto, isto foi mudando porque nós fomos adquirindo também cada vez mais competências que vão para além do plástico, quando integramos soluções de engenharia, de eletromecânica, eletrónica de produto, quando nós integramos IoT, quando nós integramos registro de patentes. Portanto, é todo um serviço que faz com que a nossa própria abordagem ao negócio seja diferente e seja evolutiva. Portanto, mudou, claro. Guida, nesse processo evolutivo que partilhou, eu acredito que cria a Carfi, não é? Os pais criam a Carfi, Carlos Figueiredo. Carlos Figueiredo, exatamente. E desenvolve uma cultura organizacional. Depois cria-se outra empresa e a outra a seguir, e depois aquela também na Polónia. É difícil manter uma uniformização de procedimentos que consubstancia numa cultura organizacional, ou seja, gerir estas 4 empresas, especialmente uma que está à distância, mas está virtualmente perto, não é? Sim, Porque há aí uma proximidade muito grande. É difícil manter esta cultura organizacional nas 3, manter os procedimentos, vestir a camisola, sentir o mesmo espírito nas 4. Nas 4. Eu faço questão de estar presente exatamente para que este ADN e para que esta cultura empresarial esteja repartida de igual modo nas 4 empresas. É mais fácil fazer quando estamos fisicamente presente, como é o caso das 3 empresas que temos na Marinha Grande, a Novstep, a Carfi Tools e a Carfi Plásticos e Moldes. Mas no caso da Polónia, eu estou todos os dias online em comunicação com os diversos setores, além de me deslocar com frequência à Polónia. Isto ajuda a alinhar uma estratégia, isto ajuda a uma uniformização de processos. Portanto, os milestones em termos de unidade industrial que temos na Polónia são os mesmos que temos em Portugal. As tecnologias que aplicamos, os MES, os Manufacturing Execution Systems, são similares e, portanto, os objetivos são os mesmos, e com isto há um alinhamento da cultura. A própria presença, por exemplo, no jantar de Natal, quer numa empresa, quer noutra, quer na Polónia, quer em Portugal, faz com que nós tenhamos a oportunidade de passar determinados valores que fazem parte da nossa cultura empresarial. E sim, é um desafio, mas não é nada... Há quem faça com muito mais. Tenho aqui uma curiosidade, ou seja, essa cultura organizacional que é vossa de forma de trabalhar, tendente, obviamente, à competitividade e a entrar no mercado e oferecer excelência aos vossos clientes, sentiu quando avançaram para uma unidade na Polónia aqui alguma dificuldade de integração cultural, mas já em termos nacionais? Ou seja, aqui não sei se tem ativos portugueses a trabalhar. Neste momento temos. Sim, mas sentiu aqui alguma dificuldade ou foi o processo? Não posso dizer que fosse propriamente uma dificuldade. Temos que perceber a história daquela nacionalidade, temos que perceber que é distinta da nossa. São manifestamente um povo que é um pouco mais contido nas suas emoções, e nós latinos somos mais expansivos. Somos mais expansivos. A palavra certa, somos mais, eu penso que às vezes somos mais emotivos, quer para o bom humor, quer para o mau humor. Mas fora isso, eu só posso dizer, relativamente à nossa família na Polónia,
bem em termos de profissionalismo, em termos de rigor, de seriedade, de comprometimento para com o trabalho. Portanto, são fatores muito a destacar e que favoreceram todo este processo da internacionalização. Portanto, nós podemos dizer que nós estamos lá desde 2003, portanto já são mais de 20 anos, e tem sido em sentido progressivo, quer em crescendo de volume de negócios, quer de número de colaboradores. Portanto, até agora, se existiram, porque existem sempre alguns desafios, eles têm sido superados com sucesso. Com essas 4 empresas e em termos empresariais, de que raça é feita a Carfi? É feita da raça de adaptação, de otimismo. Eu diria de otimismo. É esse o espírito também? É. Quais foram os principais marcos da história da Carfi que a deixem orgulhosa? Susana está-me a permitir que resuma 44 anos. Ok. Vou tentar aqui, só alguns. Vou tentar aqui ser sucinta. Vamos começar em 1981. Eu já tinha falado que antes os meus pais já tinham alguma atividade, primeiro nos anexos, nas traseiras da nossa casa, com uma máquina. Eu lembro-me de ver uma máquina de injeção e algumas pessoas à volta de uma linha de montagem. Depois lembro-me de ver também os meus pais num edifício alugado. Mas vamos começar em 1981, porque antes disso o meu pai teve outras sociedades, à medida que ia criando os alicerces para o meu pai e a minha mãe para montarem depois, estabelecerem depois em 1981 a Carfi. A Carfi dos anos 80 caracteriza-se por alguns produtos emblemáticos. Eu não sei se estão recordados, e talvez aqueles que são mais da nossa geração, do limão twist, por exemplo. Que era aquele de célebre limãozinho, tinha aquela argola para andar à volta, não é? Mais engraçado que os brinquedos de hoje, não se trabalhava só os dedos, mas sim, fazia-se algum exercício. Estou a ser aqui um pouco irónico, mas pronto, o limão twist é um marco dos anos 80. Seguiu-se outro parecido com a bota Botilde, e quem é que naquela altura não via o 1, 2, 3? Aliás, eu do 1, 2, 3 guardo uma recordação assim um bocadinho ansiosa, porque no fundo aquele dia em que vi o 1, 2, 3, aquele momento que nós víamos todos em família, o concurso não era pelos prémios, não era pelo concurso em si, mas por um produto que nós fazíamos, que a minha família fazia, que era a Sobibota. Eu não sei se a Susana está recordada, que aquilo pendurava-se ao peito e depois puxava-se assim para baixo e a bota ia subindo. Pronto, o nosso suspense, e ficávamos todos a olhar muito atentamente, era se o mecanismo da Sobibota variava, porque tínhamos ali um problema, não só de qualidade, como também de credibilidade e de imagem. Então os anos 80 caracterizam-se por este tipo de produtos que, olhando para trás, parece muito entusiasmante, mas permitiram também uma produção industrial. Olha, eu não sei se também, lá está, são mais os da nossa geração que se recordam que as garrafas de 7-Up ou de Coca-Cola tinham uma base no fundo, e que não eram só o PET em si. Portanto, essa base que se vendia aos milhares e milhares era também um produto que nós fizemos em larga escala e que nos permitiu trabalhar durante bastante tempo com a Small Compal, mas, por exemplo, as cápsulas da Galp. Portanto, os anos 80 são caracterizados por este tipo de produtos que nos permitiram criar as bases sólidas para quê? Para o passo, nos anos 90, da exportação. Nós começamos a exportação lá está, nos anos 90, nos mercados naturais, Espanha, França, Alemanha, e nestes mercados passamos a oferecer um produto mais técnico, mas ao mesmo tempo mais completo. Ou seja, já não estamos a falar daqueles artigos promocionais que tínhamos nos anos 80, mas estamos a falar de produtos com mais valor acrescentado, não só pela capacidade técnica, como também pelo produto,
pronto para distribuição, ou seja, pronto para consumo. O que significava integrar componentes que não eram plásticos, portanto, implicava outras valias, outras competências. Mas o que é certo é que isso permitiu-nos expandir o negócio, diversificar áreas, e o negócio cresceu de tal maneira que tivemos necessidade de uma segunda unidade nos anos 90. Portanto, tínhamos 2 unidades de produção na mesma cidade, na Marinha Grande. Depois, eu recordo-me de quando foi o 11 de setembro, portanto, depois virado o milénio, recordo-me nós estávamos a mudar para um novo edifício, portanto o negócio tinha crescido e para que se tornasse mais eficiente, nós unificámos estas 2 unidades numa só. E portanto, nesta data, no 11 de setembro, eu lembro-me porque fui almoçar e estavam a dar aquelas terríveis notícias, imagens das Torres Gêmeas, e portanto foi quando mudámos para um edifício novo. E portanto estamos aqui a falar de 2001, certo? 2001, penso que sim. Pronto. Portanto, em 2001 mudámos para um edifício novo e aumentámos a nossa capacidade de produção. E estabelecemos. Foi nessa altura também que mudei para a área comercial e eu tinha como objetivo diversificar ao máximo os mercados, diversificar as áreas em que nós podíamos fornecer os produtos para os nossos clientes. Os produtos são sempre dos nossos clientes, aliás. Em 2001 iniciámos este caminho da expansão em termos de mercado. Em 2003 começámos a internacionalização, foi um ano antes da Polónia entrar na União Europeia, porque nós queríamos estar logisticamente estratégicos do mercado que, entretanto, no norte da Europa tinha crescido bastante e nós temíamos que o fator logístico passasse a ser um fator de menos competitividade e, portanto, nós tínhamos que estar aí. Essa foi a principal razão que nos levou ao passo da internacionalização. Porque com a produção de peças plásticas também se vende muito ar, não é? E, portanto... Vende, especialmente no sopro, no sopro. E nós, lá está, para nós podermos fazer um produto completo, muitas das vezes integrávamos também a injeção de sopro. Portanto, consolidámos um pouco mais este negócio e, no fundo, aquilo que fizemos foi uma separação da parte dos moldes. Criámos em 2009 a Carfi Tools e a Carfi Tools aquilo que fez foi separar a monitorização e a construção de moldes porque é um negócio distinto dos plásticos. Portanto, aqui nesta década nós concentrávamos a Carfi, a unidade de produção, em Portugal, em novas instalações, a nossa internacionalização no edifício alugado em Ošice, na Polónia, e a separação do negócio dos moldes com a Carfi Tools. Vamos então para a década de 2010 a 2020, que teve também novos e importantes marcos disruptivos, portanto, eu só estou a falar de marcos que foram mais significativos. Em 2011, nós constituímos a empresa de InnovStep. A InnovStep trata sobretudo de um serviço de inovação e de desenvolvimento e engenharia de produto, que começou primeiro em fazer desenvolvimento de plásticos, mas concentrariamente o desenvolvimento eletrónico e eletromecânico desse mesmo produto, porque os nossos clientes começaram-nos a pedir novos desafios e mais valor acrescentado e nós aceitámos o desafio, porque é que nós nos havíamos de limitar apenas ao plástico. Nós podíamos, através de talentos e de recursos humanos perfeitamente válidos e capacitados, podíamos fornecer uma solução mais completa. Claro. E tanto assim que hoje integramos soluções de IoT, ou tecnologia LoRa,
que já são, no fundo, mais-valias que a InnovStep fornece, porque hoje em dia a conectividade com os produtos é por forma a medir, a ter determinadas métricas, é perfeitamente, é um requisito perfeitamente possível de ser feito pelos serviços da InnovStep, que depois, lá está, é replicado, é massificado, validado primeiro e depois reproduzido em quantidades industriais nas nossas unidades, quer em Portugal, quer na Polónia. Portanto, passa também por fazer ferramentas na Carfi Tools, porque lá está o plástico, está lá sempre presente. Há vezes em que o plástico é apenas um dos elementos, não é? Um dos elementos, que nem sequer é o mais importante. Expressivo. Às vezes nós temos produtos que têm motores, PCBs, pilhas, e que, portanto, está lá o plástico no meio, mas nem sequer é o fator mais importante. Mas, portanto, aqui está uma oferta integrada de serviço. E esta oferta integrada de serviço foi possível de concretizar com a InnovStep. Depois, isto em 2011, em 2012 o negócio cresceu na Polónia, portanto passámos a ter mais volume de negócio. O curioso foi, não só não diminuímos o volume de negócios em Portugal, aumentámos, diversificámos, como também duplicámos a faturação com a nossa unidade na Polónia, portanto expandimos. E em 2012 estávamos em condições de mudar para um edifício já por nós construído, portanto já da Carfi, na cidade de Šerlice, estamos a falar a 90 km a leste de Varsóvia, e portanto mudámos para umas instalações em tudo similares às de Portugal, só que adaptadas às condições climatéricas, que são um bocadinho mais rigorosas do que as nossas. Mas outros marcos, por exemplo, em 2014 também fizemos a nossa sala limpa classe 7 na unidade de Portugal, porque os dispositivos médicos, os dispositivos médicos passaram a ser também parte do nosso portfólio de áreas em que estávamos. Fomos fazendo, por exemplo, acrescentando em 2016, já parte dos nossos produtos tinham tecnologia LoRa e IoT, portanto isso já era uma normalidade no desenvolvimento de produtos para os nossos clientes. Em 2019 nós tínhamos mais de 50 clientes em áreas tão diversificadas, como, por exemplo, as fichas e tomadas elétricas, os distanciadores para as turbinas eólicas, os kits de manutenção industrial, os componentes, os artigos para jardim e para casa, sei lá, os artigos de higiene, os dispositivos médicos. Tantas áreas que estávamos presentes. Essas são os produtos de segurança antifogo, por exemplo, são algumas das áreas nas quais estávamos. Com isto viramos para 2020, não é? Para a terceira década, onde estamos atualmente, e olha, em plena pandemia tivemos o melhor ano de faturação de sempre, porque como estávamos, um dos produtos que fazíamos tinha a ver com vários, aliás, com a higiene, e o álcool gel estava na ordem do dia, e portanto os dispensadores automáticos e manuais, portanto foram bastante procura naquela altura. Isso permitiu-nos ali um volume de faturação acrescido. De lá para cá, aquilo que temos procurado fazer e conseguido, e aqui não vou ser muito mais explícita, mas o que estamos a fazer atualmente, quer em Portugal, quer na Polónia, são produtos que já estão muito longe do plástico por si só e que já saem completos. Nós podemos dizer que há clientes que deslocalizaram a produção para as nossas unidades industriais e que, no fundo, acabam por nos comprar um produto completo, e quando precisam também de renovar a sua gama, se bem que o plástico que nós fazemos é um plástico durável, não é um plástico descartável, mas no fundo eles confiam em nós como parceiros para o desenvolvimento e depois para a industrialização do produto completo, onde o plástico é só um dos elementos. E isto em áreas onde já estávamos e que fomos crescendo com o cliente com valor, ou seja, na cadeia de valor. E é nesta fase atividades na cadeia de valor, não é? Sim. Para diferenciar.
Ao mesmo tempo, ao longo destes anos, destes últimos anos, temos apostado também muito na eficiência de processo e, portanto, Com automação? Com automação? Com a automação, com a robotização, mas não só, com a digitalização, têm sido marcos importantes porque nos permitem toda uma estratégia sustentável e de eficiência que nos torna um parceiro muito competitivo para os nossos clientes. Ou seja, não basta só inovar quando acrescentamos valor, não basta só estar ajusando, como também a montante. Ou seja, depois no processo produtivo nós temos de ser altamente competitivos e eficientes para que o cliente não diga, olha, eu vou desenvolver o produto convosco, mas depois eu vou produzir algures no mundo, onde toda a gente sabe, porque é mais competitivo aí. Portanto, nós temos que ser competitivos de uma outra maneira. E este circuito integrado, porque quando desenvolvemos um produto, já o estamos a pensar como vamos... A integração vertical, não é? Ou seja... Exatamente. Quando nós desenvolvemos um produto, nós estamos a pensar como é que o vamos industrializar e como é que o vamos industrializar da forma mais eficiente possível. Começar desde o início, desde a raiz, dá-nos esta oportunidade e nós não a desperdiçamos para podermos agarrar o cliente em todas as suas fases. E é isto que faz a durabilidade da relação com os nossos... Propósito, não é? Que não falamos há bocado. O tal propósito. Não, esta é a materialização do propósito. É de facto aquilo que com entusiasmo me faz levantar todos os dias. Guida, há aqui uma pergunta que quando estava a falar, que eu não posso deixar de colocar, que é, estamos a falar de plásticos. E, portanto, a minha pergunta natural é, os plásticos e a sustentabilidade são inimigo número 1? Não são. Ainda para mais se falamos de plásticos duráveis. Os plásticos duráveis, e quando eu falo de plástico durável, não é aquele plástico de um uso... Aliás, este é um plástico... Descartável, não é? Muitas vidas, é um plástico que é bastante... É usado anos a fio e que é pensado para ser longevo. Portanto, cada vez mais, quando nós pensamos, até por uma questão de sustentabilidade, nós pensamos em materiais que são duráveis, que são resistentes mesmo em termos de aspecto visual. Portanto, aquela componente da resistência aos UVs está lá também muito presente para que o aspecto se mantenha igualmente com o aspecto apelativo, portanto, de novo, e portanto não são todo um inimigo. Inimigo número 1. Não são. E a Carfi, como é que tem respondido a estas exigências, que é por parte do cliente, em primeiro lugar, mas também muito por arrasto do consumidor, a estas exigências ambientais, em termos de impacto? Nós adotámos uma política que passa muito pelos 5 R's. Quando eu vou voltar exatamente ao parágrafo que tinha atrás que estava a falar, nós repensamos o produto. Se temos a oportunidade de o conceber de raiz com o cliente, então vamos repensá-lo em termos de design. Não se esqueça que o cliente é sempre o dono do produto, mas nós, estando desde raiz, podemos sugerir e podemos repensar a par com o cliente o design do produto, a durabilidade do produto e, portanto, com isto nós podemos depois estar aptos para a parte da redução. Redução do quê? Do desperdício de consumo, redução pela eficiência no processo, redução do consumo de energia e podemos também propor ao cliente a reutilização, que é como quem diz, por exemplo, a reciclabilidade. Se podemos reintegrar parte do produto não conforme, se podemos usar materiais plásticos reciclados, se podemos usar materiais que provêm de outras origens, que não são propriamente virgens, e tudo isto faz com que ainda assim um produto ao fim de X anos de vida ainda possa recuperar valor. Aliás, nós ainda em processo produtivo, dentro de alguma não conformidade, podemos recuperar o valor e não temos que voltar a produzir de novo o produto. Raiz, ou seja, só com matérias virgens. Só com matérias virgens. E mesmo dentro do nosso ciclo, porque há sempre não conformidades, nós podemos aplicar perfeitamente um reaproveitamento, uma revalorização do produto. Vou dar um exemplo. Há produtos que têm uma pintura e às vezes há muitas exigências em termos de, quer seja tampografia, quer seja de serigrafia. Nós
podemos ainda aqui fazer uma reutilização ainda antes do Com outros produto serem propósitos, não é? com outros propósitos. E, portanto, toda esta política, toda esta integração destes R's O todos, princípio da economia circular já percebi que está aí. perfeitamente integrado. Perfeitamente integrado e integrado. muito presente, não é? Está. Vou dar um exemplo do que é um exemplo que nós atualmente aplicamos de economia circular num produto que vai parar tem como finalidade as telecomunicações. Nós utilizamos num dos produtos um material, uma matéria-prima, e porque aqui estava a falar nos plásticos, porque não se esqueça que nós não utilizamos só plásticos, mas nós utilizamos um material que tem como origem as peças de vestuário que não chegam a entrar no mercado. Ou seja, peças de vestuário que são não conformes, que não vão parar às lojas e que servem de matéria-prima base para fazermos um produto plástico. E quem diria, não é? Portanto, isto é um exemplo perfeito daquilo que é a economia circular, a funcionar em em todos pleno. os seus quase princípios, Sim, não é? Nos 15 sim. princípios da E economia isto dando circular. só um exemplo, porque como estava a falar nos Fantástico, plásticos, dando só um exemplo de economia circular nos plásticos. Então sim. isto, obviamente, esta capacidade de utilizar a roupa para que não é usada porque tem defeito com um propósito, tem muito da vossa capacidade de inovação. Sim, A inovação sim, deve sim. ser uma inevitabilidade Sim, sim, para se sim. manterem no mercado e nesta tona da competitividade, certo? Sim, sim, sim. Não há como não inovar, não há como não integrar, Susana, não há como não integrar a inovação em todos os vertentes e aspectos. Aquilo que nós fazemos está em vários níveis. Se nós falamos, por exemplo, da inovação de marketing, nós nunca partimos para uma reunião com um cliente, seja ele novo, seja ele de há décadas que os temos, sem aportar algo de valor. Ou seja, nós não vamos discutir só o que está na agenda, temos sempre algo a acrescentar, temos sempre uma ideia nova, quer seja de produto, quer seja de processo, algo que acrescente valor ao cliente. E é assim que abordamos o cliente, quer seja um novo cliente, quer seja um cliente de há bastante tempo. É isto que nos permite também subir na cadeia de valor com o E cliente. ganham a confiança pela competência, não é? Ganhamos a confiança pela competência, ganhamos a confiança por esta relação de parceria de quem tem algo a acrescentar e de quem antecipa um pouco aquilo que são as necessidades e os desafios do próprio cliente ou dos próprios clientes. Portanto, isto é uma prática comum, é assim que temos feito 9 projetos, os últimos 9 projetos de investimento ao longo de 18 anos, é em média um projeto a cada 2 anos, que se reverte em termos de inovação para o nosso cliente. Portanto, isto permite uma forma muito sustentada ser inovador. Portanto, é uma abordagem de marketing diferenciada. Mas também aprendemos ao longo destes anos a apostar um pouco numa inovação organizacional ao ter serviços de consultoria, quer seja para, por exemplo, para a prospecção de mercado, porque hoje é muito mais exigente a procura de novos clientes. Já lá vai o tempo em que quase que os clientes vinham naturalmente procurar-nos. Hoje a procura tem que ser muito mais estruturada, intensiva e metódica. E planeada, não é? E variada e também para a eficiência de processo. Portanto, a consultoria está lá, a parceria com os institutos, com os politécnicos, com universidades está lá e, portanto, esta é uma forma de nós nos abrirmos e de integrarmos uma inovação organizacional de uma forma perfeitamente natural. Mas se falarmos, por exemplo, em termos de inovação de produto, posso dar, por exemplo, um exemplo. Nós passamos e propusemos um dos exemplos que já está perfeitamente integrado. Nós propusemos a um dos nossos clientes passar peças de fundição injetada para plástico. Isto foi uma inovação, obrigou a homologações, mas permitiu ao nosso cliente ter um produto mais leve, o que era importante. Vocês também controlam tudo, não é? Não estão dependendo de outro fornecedor como tal para incorporarem. Ou seja, é mais fácil, se calhar.
estava o nosso cliente estava. O que nós quisemos foi que ele não ficasse tão dependente da fundição Claro. injetada, que é mais cara, mas sim do plástico. Ou seja, ele deixa de estar dependente, mas passa a estar dependente do plástico para materializar o seu produto. Mas, no entanto, ganhou porque o produto ficou mais leve, o que significa que em Custo de termos distribuição, mais barato. Claro, e também ao mesmo tempo mais barato, porque o plástico é mais barato do que, Claro, do que a metal, fundição sem dúvida, injetada. Portanto, isto é um exemplo um dos muitos E a de resposta de inovação de encurtarmos, se produto. calhar, o time to market, não é? Essa capacidade de pôr mais Sem depressa o dúvida. produto no mercado, não estamos dependentes de Sem um dúvida. fornecedor. Sem dúvida. de metal. Atualmente, a este cliente que tivemos esta proposta, atualmente fazemos o produto completo para o cliente, Claro. ou seja, fomos ganhando a confiança do cliente por forma a acrescentarmos cada vez mais valor. Mas tudo isto se consegue não descurando aquilo que é a nossa inovação de processo e, portanto, para hoje é perfeitamente natural que, se temos no desenvolvimento de produto a integração de Wi-Fi, portanto, Internet of Things, nos nossos produtos, que o façamos também nas nossas máquinas. E o que é que acontece hoje nas nossas máquinas? Nós não só temos uma digitalização, ou seja, os nossos operadores hoje, nas máquinas e nas linhas de montagem, introduzem os seus dados de forma digital, que depois vai parar a toda uma eficiência que é gerida. Por exemplo, em Portugal temos o Bitrace e o nosso RP é o Bitrace com Primavera, e na Polónia o Comarch, mas todos estes MES, estes Manufacturing Execution Systems, permitem-nos depois, com esta digitalização, que através também do Wi-Fi, portanto através do IoT, se possam tomar determinadas métricas. Eu vou dar como exemplo, por exemplo, o consumo de energia. Ele é monitorizado nas máquinas, vai para uma plataforma intermédia e esta métrica é depois integrada Na orçamentação, por exemplo, no custo da nosso... máquina ou nos indicadores de sustentabilidade. Exatamente, nos indicadores, mas também é perfeitamente integrada no nosso sistema de Bitrace, para que nós possamos atempadamente, em tempo real, Se calhar corrigir alguma coisa menos bem. reconduzir, tomar medidas com vista à eficiência. Quando, por exemplo, os nossos técnicos começam o seu trabalho e olham para um sinótico geral de máquinas e de linhas de montagem, eles sabem perfeitamente quais são, de forma intuitiva, até mesmo por cores, quais são os que estão a vermelho e a verde, e a partir das percentagens de eficiência saber aonde é que têm de atuar primeiro e saber as causas. Portanto, eu dei ainda há bocadinho, ter estes dados e ter estes dados de uma forma digitalizada para que haja um reajuste, quer de estoques, quer de replaneamento. Portanto, hoje o planeamento não é feito em Excel, hoje o planeamento é ajustado em real time, porque nós temos de conjugar, são mais de clientes, só na unidade de Portugal são mais de 50 clientes, portanto são muitas referências de produtos e de artigos, e portanto tem que haver uma gestão muito eficiente do tempo, tem que haver uma gestão muito eficiente de todos os fatores que intervêm no processo produtivo, as matérias-primas, e o consumo de energia. Por tudo isto se vai traduzir em competitividade e tudo isto se vai traduzir em eficiência do processo. Portanto, esta é a nossa realidade atual. São os dados que ajudam a decidir melhor, não é? São os dados que ajudam. E no momento. Exatamente, é precisamente isso. É precisamente isso. Se a economia circular ajuda a transformar resíduos em novos produtos, esta eficiência de produção, de processos, permite-nos que estes novos produtos sejam produzidos de uma forma muito mais competitiva. E, portanto, está a ver que a inovação é aqui transversal a tudo o que é a gestão do nosso negócio. Sim, nessas várias fases: marketing, organização, produto e processo. Exatamente. Guida, como é que mede o sucesso da Carfi além dos números financeiros? Eu penso que um fator que é perfeitamente é uma prova do nosso sucesso é a longevidade dos nossos clientes. Nós temos clientes que vêm desde os anos 90, eu já não diria dos anos 80, mas desde os anos 90. Portanto, há clientes
que já estão há 40 anos connosco. Todos os clientes já têm mais de uma década, eu diria que 95% dos clientes já têm mais de uma década connosco, em produtos, lá está, que são duráveis, que não são descartáveis, de uso único. E, portanto, eu penso que esta é a maior prova consolidada do nosso sucesso. Eu diria mesmo que reter clientes por tanto tempo, que muitas das vezes, e é mesmo curioso porque há clientes que eles são adquiridos por fusões e aquisições várias vezes ao longo deste tempo e nós continuamos lá como parceiro destes clientes. Portanto, muda a liderança daqueles clientes, mas no fundo... Não muda a cadeia de suprimentos, não é? Exatamente, nós permanecemos como stakeholder, permanecemos como parceiro de negócio. Portanto, eu penso que isso é a maior prova de sucesso que podemos ter. E depois a retenção de talentos. No fundo, nós temos pessoas que estão connosco desde o início. Temos pessoas que estão connosco há bastante tempo e, portanto, isto é já uma equipa coesa. É uma família de 200 e tal elementos entre Portugal e a Polónia que têm atravessado connosco décadas. Portanto, eu penso que isto são fatores que comprovam o sucesso que a empresa tem tido. Com pessoas e com clientes. Com pessoas e com clientes. São pessoas. São pessoas, exatamente, são pessoas. Guida, falando agora aqui um bocadinho das tendências do futuro, quais acha que são as grandes tendências neste tipo de indústria? Eu penso que a longevidade dos produtos, tratando-se mesmo de matérias plásticas, mas não só, eu penso que a possibilidade também de os reciclar, penso que são aqui tendências que acabam por ser tendências de mercado e conseguir que eles próprios sejam rastreáveis. Hoje o consumidor informado procura saber que os seus produtos foram produzidos em sítios onde as leis do trabalho foram respeitadas, onde normas apertadas foram seguidas. Portanto, há determinados estándares que este consumidor informado procura. E ao mesmo tempo este consumidor também gosta de preços competitivos. Mas no fundo estas são as tendências. Aquele que consiga realmente proporcionar satisfazer estas tendências, consegue estar bem posicionado. Portanto, quer na longevidade, na reciclabilidade e na rastreabilidade dos produtos, consegue acompanhar as tendências e portanto, acompanhar aquilo que são os desafios atualmente. E nessas tendências já acomodou, já respondeu aos desafios, não é? Ou seja, porque a automação já incorporou a indústria 4.0 e acredito que a indústria 5.0 que acrescenta a 4.0 a digitalização, o homem e a sustentabilidade, portanto, esses desafios que os têm pelas tendências está a respondê-los. Estamos a consolidá-los. A automação e a digitalização é uma aposta cada vez mais é um fator cada vez mais a apostar, mas tem que haver também depois formação nesta digitalização e na automação. Portanto, esta formação mais técnica tem que ser uma aposta mais constante e, portanto, este conciliar ao mesmo tempo, o desafio está também aqui, no conjugar a sustentabilidade com o desempenho, com a performance produtiva. Porque a sustentabilidade é cara. Porque a sustentabilidade é cara. Mas não tem que passar, Susana... Não venha dizer-se, não é? Repare, não tem que passar por aqueles materiais bio que muitas das vezes são muito, muito caros. Porque às vezes os materiais bios têm muito a ver com reduzir as florestas, têm muito a ver com capturar terrenos agrícolas e, portanto, desculpa? Só reciclagem só por si é cara. Sim, a reciclagem só por si não é, porque quando nós reintegramos materiais em concordância com o nosso cliente, quando os reintegramos na hora, nós temos em todas as máquinas temos moinhos, e quando é possível reintegrar produto esse que muitas das vezes é escolhido por visão artificial, que é já uma constante na nossa
na nossa produção. E quando nós temos essa possibilidade de reintegrar materiais, estamos a fazer reciclagem. Quando nós temos a possibilidade de evitar o desperdício por eficiência de energia, e nós, por exemplo, outra das formas de eficiência de energia que temos tido são os painéis solares que integramos quer na Polónia, quer em Portugal, mas também eficiência nas luminárias. Portanto, todas estas práticas permitem que seja, que no fim resulte em competitividade. Agora, às vezes caro mesmo são determinados materiais que são muito bios, mas têm outras consequências ambientais e que esses sim, já à partida são matérias-primas mais baratas. Como é que vê o futuro da Carfi daqui a 5, 10 anos? O futuro aponta agora, portanto, nós já conseguimos aqui uma integração de serviço que vai muito da raiz, desde o desenvolvimento até ao produto completo, às vezes até no armazém do cliente, do nosso cliente. Mas aonde é que nós queremos estar num próximo passo? Queremos estar na logística. Portanto, para fecharmos este circuito integrado, falta acrescentarmos aqui valor como centro logístico para alguns dos nossos clientes. É uma vantagem competitiva, é um passo que nos estamos a propor a dar também nos próximos anos. Isso passaria, Guida, por, além de se calhar de entregarem ao cliente o cliente? Sim, nós já o fazíamos antes. Isto passa por sermos um centro logístico e retirarmos esse ónus do nosso cliente, para que o nosso cliente esteja focado na estratégia do produto, no posicionamento do seu produto e que nós possamos abarcar toda a cadeia produtiva que também integra a logística. Portanto, a logística aqui como um próximo passo para completar este ciclo. Seria assim que definir numa palavra o futuro? Seria desafiante. Porque isto lá está, fugimos cada vez mais àquele dos anos 80 do fábrica de plásticos e moldes e estamos muito longe. E a produzir brinquedos, não é? Sim, exatamente. Embalagem. Exatamente, isto é um longo caminho percorrido, mas ainda com milestones, portanto com passos por percorrer. Falando agora um bocadinho do seu legado, Guida, qual é o legado que quer deixar? Como é que gostaria de ser lembrada neste seu percurso empresarial? Olha, eu julgo que ao longo deste tempo tenho acrescentado algum valor nestas, porque eu estive presente nestas fases, nestes marcos que eu comecei a trabalhar em 1998. Portanto, mal tive tempo de acabar a licenciatura e no fundo aquilo que eu gostaria de ser lembrada é, ou pelo menos que o meu trabalho fosse lembrado, é de alguém que está a deixar a liderança de uma empresa por si só consolidada, ou melhor, de 4 empresas consolidadas que funcionam por si, alinhadas, e, portanto, gostava de ser lembrada como alguém que facilitou a vinda do próximo líder, que seja só um trocar de caras e que tenha cumprido, lá está, este é o último desafio dos próximos 5, 10 anos, que eu tenha conseguido cumprir ou deixar no bom caminho para que ele se cumpra. Mas sim, deixar uma empresa tão consolidada o quanto possível para ser um elemento facilitador de liderança. Se pudesse voltar atrás, faria alguma coisa diferente? Não sei, acho que não, acho que nós aprendemos com os nossos erros. Se nós aprendemos verdadeiramente é com os nossos erros e portanto, hoje é fácil olhar para trás e dizer poderíamos ter feito assim ou poderíamos ter feito de outra maneira. No entanto, nós atuamos sempre consoante a visão que temos na altura e portanto, eles só são erros porque nós já sabemos mais do que sabíamos na altura. De resto são apenas... Não, acho que não. Acho que em retrospectiva, olhando para trás, todo o percurso não foi exatamente planeado ao milímetro,
teve os seus percalços, mas foi sendo coerente e sustentado. E alguma coisa que não fez e que gostaria de ter feito? Não penso que deveria ter feito. Eu penso que fiz e que fizemos, quando eu falo aqui em termos de Carfi, fez o possível dentro dos recursos que tinha para estar exatamente hoje na posição em que está. E alguma coisa que em termos pessoais ainda não fez e que gostaria de fazer? Ainda não viajei para uma data de países que gostava de viajar e que conto Os ter... 4 cantos do mundo e não estão lá todos esticados, é isso? Exatamente. Por exemplo, há um dos continentes que ainda não conheço, que é a Austrália. E portanto, lá está. Olha, está aí que eu gosto muito de viajar e está aí uma coisa que eu gostaria Quem de sabe fazer. também há alguma oportunidade de novos clientes, não é? Sim, juntar o útil ao agradável. Guida, sendo associada da Nerlei, qual é que acha que é o papel da Nerlei para o desenvolvimento do empresário na região? Os jovens empresários têm muitas das vezes falta de apoio ou falta de estrutura e são exatamente associações como o Nerlei que têm um papel crucial e relevante porque eles estabelecem a ponte com outros organismos aos quais o jovem empresário se vai ter que associar ou precisa de co-criar com esses organismos, sejam politécnicos, universidades, sejam organismos públicos como a Câmara ou outros organismos. E eu penso que, além disso, a Nerlei é uma associação que é disseminadora de oportunidades, que proporciona oportunidades, as missões, os encontros B2B, portanto, há todo um conjunto de iniciativas que a Nerlei executa e com sucesso e que podem muito ajudar quem está a Alavancar um iniciar. negócio. Exatamente. Alavancar um negócio. Depois de tantas experiências de uma vida tão cheia, quer profissionalmente, quer também pessoalmente, como é que definiria em poucas palavras este percurso tão bonito que teve até agora? Em poucas palavras, eu definiria que tive oportunidades, que tive desafios, mas também que sempre fomos persistentes e que nos mantivemos de forma consolidada neste nosso percurso de 44 anos. A resiliência faz parte desse processo, é uma identidade, não é? Está sempre lá. Guida, muito obrigada. Chegámos ao fim, nem sei como isto passou a correr. Foi um gosto. Obrigada, o Foi um prazer gosto foi falar todo meu. consigo. Muito bom. Muito Obrigada. bom. Muito obrigada, muito obrigada.